Bom dia, um feliz dia. Hoje, quinta-feira, dia 11, vamos aí meditar na Palavra de Deus. Hoje o tio da lição falando resolução de conflitos. E aí, você está passando por um conflito? Já passou por esse conflito? Como foi e como você conseguiu passar por esse conflito? De que forma você agiu mediante um conflito? Seja ele um relacionamento humano, né? Aquele cotidiano, no trabalho, né? Na sua faculdade, onde quer que você esteja, na família, né, na comunidade onde você vive ou na igreja. Como que você resolveu esse conflito? Bom, a lição que nós estudamos hoje, ou melhor, durante essa semana, né, ela nos ensina como nós devemos tratar e resolver problemas dentro de um conflito, né, no livro de Josué, capítulo 22. Quando nos deparamos com esse conflito, né, as tribos lá do oeste iriam guerrear contra as tribos, as 9 tribos e meio iriam guerrear contra as 2 tribos e meio, as tribos de Gade, né, as tribos de Manassés, né, e as tribos de Ruben, não é isso? E tudo por causa de um mal entendido, né? Então, quanto é importante, né? A gente tem aqui 6 princípios, né, que são importantes de comunicação, que devem ser aplicados dentro dos conflitos que porventura você esteja passando, né? Como nós falamos no âmbito aí cotidiano, humano, né? Seja ele na escola, no seu trabalho, onde quer que você esteja passando, família, em comunidade, onde você vive e na família. Primeiro é você dialogar, né? Em vez de reprimir aí os pensamentos, até as emoções explodirem, né? Até as emoções que se explodam, né? Então é importante você não ficar com os pensamentos, né? De que isso está acontecendo ou aquilo está acontecendo. Não. É você procurar, tentar dialogar, tentar se comunicar para que você possa não vir a tomar conclusões precipitadas. Então, o primeiro ponto importante é dialogar, se comunicar, saber ouvir, né? Para ver e para não tomar aí, né, conclusões precipitadas da situação em que, porventura, você possa estar pensando que esteja errado, né? Sem ao menos dialogar, sem ao menos ouvir a outra parte para que você não fique tirando conclusões precipitadas, né? Ou seja, converse antes de agir, não é isso? Antes de agir de acordo com suas conclusões próprias, né? Sem ouvir, sem dialogar, né? Então, antes de você agir, como nós falamos, se comunique, converse, né? Esteja disposto a fazer um sacrifício para alcançar a unidade, não é isso? Às vezes é necessário fazer algum sacrifício para que haja união, para que haja unidade, não é isso? Isso é importante, né? E quando for acusado, né, ou esteja sendo acusado com ou sem razão, dê uma resposta gentil que afaste a ira, como nós aprendemos ontem, né? A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Está lá em Provérbios capítulo 15, verso 1, é isso? E alegre-se, louve a Deus quando a paz foi estabelecida. Então ali nós vimos nesse episódio que as 9 tribos e meio, quando fizeram aquela delegação, na frente estava Finéias, quando eles foram lá e ouviram, né, o que as 2 tribos e meio viram que eles não estavam ali se apostatando, né, adorando outros deuses, eles entenderam, compreenderam, né, e se alegraram, né, e ficaram satisfeitos ali com o que eles tinham ouvido, e eles falaram para as 2 tribos e meio:
hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste infidelidade contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. E ele continua com esta resposta, ficaram satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendizeram a Deus e não falaram mais de subir e pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos ali, e a meia tribo lá de Manassés, né? Eles declararam, então, colocaram o nome daquele altar de testemunho, porque disseram, é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. É isso. Então é importante eles reconhecer, né? Houve paz e tranquilidade ali. Quão importante, né? A unidade nunca deve ser um argumento lógico para ignorar a verdade ou abandonar os princípios bíblicos. Entretanto, é necessário que a disciplina, né, principalmente aí dentro de uma igreja onde vivemos, né, os nossos irmãos, deve ser sempre o último e não o primeiro recurso, depois que as tentativas de reconciliação e assistência pastoral com base na palavra de Deus falharem. Ou seja, há sempre, né, deve sempre haver a motivação para a unidade, né, para resgatar aquela pessoa antes de aplicar a disciplina, caso isso for necessário, caso ela esteja em discordância com a palavra de Deus, não é isso? Assim como pode acontecer com qualquer pessoa, mas devemos agir, né, na tentativa de sempre reconciliar e sempre dar assistência que deve ser levada para essa pessoa. Como nossas igrejas seriam diferentes, né, se esses princípios simples fossem aplicados de forma consistente, né? Eu e você possamos pensar, né, sempre quando estivermos em algum conflito, né, seja, como nós falamos, nos relacionamentos humanos, cotidianos que nós temos, seja no trabalho, na escola, né, seja na comunidade, seja em família, aplicarmos esses 6 princípios básicos aqui, né, no diálogo, da comunicação, né, de não tirar conclusões precipitadas, sempre agir, né, sempre conversar e sempre agir de acordo com, antes de agir, né, de acordo com as nossas conclusões que nós sentimos, mas tentar ouvir a outra parte é importante. Estar disposto também a algum sacrifício para que haja união, para que haja unidade, né? E quando formos acusados, né, temos autocontrole, domínio próprio, né, e sempre dar uma resposta, né, gentil, que afaste a ira, né, e alegrar-se quando tudo for resolvido da melhor forma possível, não é isso? Nós possamos aplicar isso em nossa vida diária, né, em meio ao ciclo, né, em que vivemos, não é isso? Que Deus nos ajude para que possamos fazer isso, né, diariamente em nossos conflitos aí, caso haja, né? E que Deus nos dê sabedoria, nos dê domínio próprio, né? Nos dê, com certeza, autocontrole, né? Deus possa, através do Espírito Santo, nos dar isso aí, né? Que nós possamos buscar isso aí, para que possamos resolver a questão dos conflitos da melhor forma possível. Que Deus te abençoe e te dê aí uma quinta-feira abençoada. É meu desejo, minha oração. Amém.